Você sabia que o Corinthians tem 7 jogadores em fim de contrato? O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a estratégia diferente do Corinthians em relação a essas negociações. E o Corinthians vai mesmo contratar 3 medalhões para metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esse tema, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações sobre o Corinthians e uma estratégia arriscada em relação aos 7 jogadores cujos contratos se encerram até dezembro. O caso mais grave é do Giovani, atacante revelado na base, cujo vínculo se encerra em julho. Importante dizer que o Giovani até atua um pouquinho na base, mas ele não era da base do Corinthians, ele foi comprado do Capivariano. E não houve acerto em relação ao contrato do Giovani. O Corinthians fez algumas propostas, as ofertas foram recusadas. O Giovani chegou a ser afastado recentemente, voltou a atuar no time principal, mas é o que tudo indica, deixará o timão sem custos. Outros 6 jogadores têm contrato até dezembro, são eles Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angileri e Matheus Bidu. Desses, Maicon, Thales Magno e Angileri têm contratos com outros clubes e estão emprestados, então seriam negociações à parte. Já Romero, Gustavo Henrique e Matheus Bidu dependem do Corinthians, de o timão procurá-los para anunciar ou demonstrar a intenção da extensão dos vínculos. Mas Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, afirmou o seguinte, abre aspas, ainda não iniciamos as tratativas das contratações ainda não iniciamos as tratativas dos contratos que estão por vencer. Não é o momento ainda de conversar sobre isso. Nem os atletas ainda estão preocupados, afinal de contas, estamos no segundo jogo do Brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, fecha aspas. A saideira sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense acionou a Justiça do Paraná para cobrar 12 milhões e 300 mil do Timão pela compra de Alex Santana, tudo porque 2 parcelas de 900 mil euros cada não foram quitadas, parcelas de janeiro e fevereiro. O valor já inclui juros e multa correspondente ao não pagamento. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo uma informação do meu amigo Samir Carvalho. Setorista do Corinthians, ele afirma que o Timão está negociando com 3 medalhões. Um zagueiro, um meio-campista e um ponta para que eles se tornem reforços na metade do ano. Confesso que fiquei surpreso com a notícia e fui confirmar com as minhas fontes que imagino que nesse caso sejam diferentes da do Samir. O que eu ouvi é de que a condição financeira do Corinthians não permite investimentos, nem em atletas livres, muito menos em atletas com a necessidade de aquisição de direitos econômicos. O Corinthians passa por enormes dificuldades financeiras. Segundo essa minha fonte, a imprensa não tem a mínima ideia de quão problemático tem sido gerar e levar o Corinthians adiante com tantas contas a pagar e com uma arrecadação bem menor do que aquela que se imaginava. Até por isso, só devem chegar reforços para substituir atletas negociados. Vamos imaginar que o Bidon seja vendido, operação de 20 milhões de euros. Uma pequena parte dessa grana pode ser reutilizada na contratação de um substituto por Bidon. Yuri Alberto sai, vai jogar na Inglaterra, a gente está supondo alguma negociação para metade do ano. Com uma pequena receita da venda do Yuri Alberto, o Corinthians poderia pensar na contratação de atletas. Mas, se não sair ninguém, o Corinthians assegura, pelo menos essa é a minha fonte importante e próxima ao presidente Augusto Melo, que não existirão reforços. E essa posição é reforçada pelas janelas de janeiro e essa atual. O Corinthians não teve capacidade financeira de buscar contratações. É óbvio que existe o interesse, é óbvio que existe uma movimentação, o Fabinho Soldado e o pessoal do Scout está de olho em alternativas, mas a falta de recursos tem impedido que o Corinthians seja mais presente na janela de contratações. E o fato de o Corinthians ter um time campeão paulista gera internamente a expectativa de que o time é capaz de brigar por outros títulos, mesmo sem outros reforços. Você pensa o que sobre o tema? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.